CBN, Café com Política. Hora do nosso cafezinho com o cientista político Bruno Silva. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira, a todos os nossos queridos ouvintes. Que bom tê-la de novo aqui no espaço, hein, Sandra? Obrigada, Bom dia, Bruno. Eu falei pro Bruno aqui em off, né, assim, fora do ar, que a gente volta um pouco perdida, viu, Bruno? Porque a gente se desconecta em parte das notícias, viu? Para poder realmente tem que se desconectar, né? Tem que dar uma descansada. Descansar, exato, né? Mas jornalista sabe que é, né? Tá ali também sondando um pouquinho, né? Para também não ficar por fora do que tá acontecendo, não só na região, no país e no mundo. Enquanto descansa, né, Felipe Pereira, carrega a pedra, né? Faz parte, é isso. E aí chego aqui sabendo de uma decisão aí de uma comissão processante, um novo pedido, né, de comissão processante para analisar contra o ex-vereador Zé Carlos. Voltou aí ao tema do Legislativo, também retomando hoje, né, as atividades do Legislativo aqui em Campinas, após o período de recesso. Pois é, né, a gente fechou, na verdade, a última semana já com essa notícia, né, essa informação no radar, e que obviamente vai gerar bastante repercussão ao longo dessa, com esse novo pedido, né? Mas eu não sei, tá parecendo até pedindo música no Fantástico, né, Sandra e Felipe Pereira, né? Porque já são vários pedidos, várias situações. O contexto já acabou indo para outro lugar, né? O vereador já praticamente ele confessou, né? Ele já está praticamente ali num outro patamar em relação à justiça, né? Ou seja, admitiu, né? Quer se afastar, né? De alguma forma dos holofotes, enfim, para poder resolver a sua situação enfim, eu não sei, eu fico imaginando como que a Câmara tenta agora ser protagonista, e fico também de alguma forma preocupado do quanto lá atrás, quando teve a oportunidade de poder ir mais a fundo, de ir mais adiante, né, Felipe, Sandra e queridos ouvintes, preferiu agir de modo mais corporativo do que modo investigativo mais a fundo, vamos dizer assim, né? E aí na época disse, quando lá atrás da outra, né, comissão processante que existia, de que não tinha os elementos comprobatórios suficientes ou de que não indicaria para aquilo. Então, eu penso, o que essa comissão agora, nesse exato momento, vai trazer de novidade ou poderia contribuir para muito além daquilo que já foi investigado, daquilo que já foi apresentado como fato público e do que já foi agora recentemente confessado pelo próprio vereador em causa, né? Então, eu não sei se é mais uma tentativa de buscar um certo protagonismo diante de um tema que já não cabe mais protagonismo, porque os fatos já estão aí mais do que desenhados e o ator central da história toda já confessou. Então, eu não sei para onde essa comissão poderia avançar, né? Que justificaria a sua instalação, os investimentos necessários para ela poder realizar, o gasto de tempo, acima de tudo, dos vereadores, né? Então, não sei, confesso que tenho muita dúvida. Se fosse em outro contexto, onde novas denúncias tivessem surgido, mas ainda não tivesse esse assumir a responsabilidade ou assumir a culpa por parte do ator, até faria sentido. Agora, fora isso, não sei, achei muito frágil, né? A justificativa, mas é porque o Legislativo também tem o seu direito. Sim, o Legislativo tem o seu direito, o Legislativo cumpre uma função importante, como abre uma comissão processante, mas nesse caso, abrir uma comissão processante para quê? Para desgastar ainda mais politicamente a imagem do sujeito que já está com ela desgastada, né? Ou tem algum tipo de fato que ainda não foi trazido a público, visibilidade diante dessa comissão, né? Então, não sei, tá? Para mim ficou parecendo mais jogada politiqueira do que qualquer outra coisa. E aí na pauta mesmo da sessão de hoje, pelo menos 7 projetos de discussão, mas concedendo títulos, diploma, nomeação de ruas, e além disso também tem aqui a reunião ainda do projeto de lei que propõe criação de programa 50+ em atividade, seria voltado à inserção e à manutenção de pessoas com 50 anos ou mais no mercado de trabalho. De acordo aí com a proposta do vereador Carlinhos Camelô, do PSB, o projeto pretende enfrentar o desafio do etarismo no ambiente profissional, promovendo ações para valorizar a experiência e a capacidade produtiva da população acima de 50 anos, Bruno.
E que cá entre nós a gente tem visto, já acompanhado quase que um movimento aí da sociedade, quando eu digo sociedade aqui das empresas, de quem contrata, né, Sandra? De focar muitas das vezes nesse público mais experiente, nesse público que já tem uma trajetória maior no mercado, né? Muitos dos empresários, dos segmentos e de algumas atividades, né, em específico, que são aquelas atividades mais rotineiras, que exigem ali o dia a dia, né, sem tantas novidades, vamos dizer assim, né, mais aquela função, por vezes, braçal, até mesmo automatizada, e que às vezes afasta alguns segmentos dos mais jovens, acaba podendo servir, de repente, como um atrativo, né? Eu tenho percebido esse movimento, pelo menos. Por exemplo, muitos supermercados que às vezes preferem contratar pessoas mais velhas do que contratar o público mais novo, né? Com o objetivo aí de talvez pegar um profissional que já é mais experimentado, que tenha um outro nível, às vezes, de responsabilidade, um outro nível de dedicação ali à própria função. Então, acho que os vereadores estão aproveitando um pouco desse movimento que a gente tem acompanhado na sociedade para tentar transformar isso de algum modo numa política pública municipal, ter estímulo e incentivo para esse público em específico. Aqui acho que o movimento ele é interessante em termos de sinalização pública, mas fico ainda pensando como executar isso na prática, né? Por exemplo, então como você vai estimular para que a empresa supere muitas das vezes esse etarismo, ou aquelas que não vem fazendo possam começar a se sentir estimuladas? Vai ter algum tipo de estímulo do ponto de vista fiscal? Vai ter algum tipo de outra lógica? Porque se não for por isso, cada empresa vai seguir o seu fluxo, o seu curso natural, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho um determinado perfil que eu preciso no meu negócio, de trabalhadores mais jovens. Então, que tipo de estímulo eu teria para poder atrair esses trabalhadores mais experientes? Ou não, eu já naturalmente venho trazendo essas pessoas mais experientes porque tenho tido mais dores de cabeça ou maiores dificuldades de gestão, de gerenciamento com aqueles que são mais jovens. Então, que estímulo eu teria ainda mais para poder continuar essa prática? Então, acho que precisa deixar mais claro isso. Precisamos acompanhar a sessão para ver como esse assunto vai ser desdobrado ali em termos de projeto. E fora isso, você já adiantou, né, Sandra? Alguma pauta que é uma pauta que está mais ou menos, né? Nem lá nem cá, né? Vamos ver como é que a coisa está voltando. Também eles estão voltando, acho que um pouco perdidos, viu, Sandra? A gente compreende, né? É isso. Só precisa agilizar aí. Ele tá voltando, ele tá olhando assim, né? Onde estamos, né? De onde viemos, para onde vamos, né? Só espero que a população sempre acompanhe e cobre também. E há uma expectativa hoje também, né, para a posse da Alessandra Herman como titular da pasta da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Deve acontecer agora à tarde, né? A engenheira de 47 anos, aí por cerca de 2 décadas de experiência em cargos de liderança do setor privado, então agora para o setor público. A gente ainda, quando você saiu de férias, né, Sandra, a gente ainda estava nessa indeterminação, né, nessa indefinição do nome como um todo. Falava-se da Débora Palema, a Débora falou que ela não tinha esse interesse, aí depois buscou-se e agora vem à tona, né, se torna público o nome de quem vai assumir a pasta. O que eu disse lá atrás, acho que continua valendo hoje. O que a gente espera? A gente espera que seja um trabalho importante, decisivo, porque trata-se de um tema que é um tema extremamente importante para o município hoje em dia, que é pensar ações mais integradoras, olhando aí para as mulheres que demandam também direitos específicos, demandam muitas das vezes uma lógica de atendimento específica, então tem as suas pautas, né, que precisam ser levadas em conta, precisam ser consideradas. Vamos ver se a secretaria vai ter essa habilidade aí de fazer a articulação que é necessária e, obviamente, nós vamos acompanhando cada segmentação e cada nicho aí. Ainda mais porque se trata de uma pessoa que não tem carreira política conhecida, né? Sim, então, sim, exato. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção na nomeação dela. Estava se esperando alguma pessoa ligada ao PL, eventualmente, algum partido da base de Dário Saad, nem que eventualmente não fosse aqui de Campinas, né, mas que pudesse fazer esse lobby. E aí veio a surpresa desse nome, que é um nome politicamente desconhecido. E até se falava na Graziele Coutinho, né, que já tem uma atividade pública, mas ela ficou como a secretária adjunta, tá ali no apoio. Tá ali junto, mas não é ela. Então. Tá ali junto, mas não é quem responde direto. Mas enfim, eu acho que talvez o que o Dário teve como saída, né? Claro, precisaríamos ampliar ainda mais esse bastidor, mas acho que a saída foi essa, né? Na falta de um nome de consenso, eu vou pensar um nome aqui que não seja um nome que pelo menos tenha nenhum tipo de resistência e que tecnicamente talvez eu entenda como sendo alguém competente para poder tocar
essa pauta, enfim, poder tocar essa pasta como um todo, posto que lá atrás se falou bastante, se comentou bastante, eles utilizaram também o atual governo politicamente muito para poder dar visibilidade a essa ação, que era um campo de crítica, né, inclusive que o Dário tinha em relação a muitos dos opositores e tal, de você não ter essa secretaria específica. Eu recordo, por exemplo, que a própria oposição chegou a elogiar de alguma forma, ali indiretamente, na Câmara, né, a atitude de poder ter essa secretaria especial para pensar a coordenação das políticas com foco aí nas mulheres. E aí, com isso, né, o número de mulheres também ali no primeiro escalão sobe para 9, aí para dar um pouquinho mais de equilíbrio também. Mais representatividade, né, de alguma forma. Bruno, até amanhã. Eu agradeço, gente. Até amanhã, viu, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, um grande abraço, né? Vamos que vamos, gente. Organizando o GPS, acerta a bússola aí, vambora. Né? Vambora. Semana só começando. Vambora, Bruno, até amanhã. Só começando. Abraço, galera. Abraço. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do bom dia ou boa noite aqui ou na programação do 99,1 FM.